Nós toda semana é santa, todo dia é santo, nós não temos esse hábito, né? Mas nós estamos na semana chamada Santa, que é uma data que a Igreja Católica instituiu, e que amanhã é o dia, vamos dizer, o dia principal, onde os adeptos da Igreja Católica, eles se abstêm da carne vermelha. Hoje estava uma fila enorme lá na peixaria, até agora, perto do Barateiro tem uma peixaria, está uma fila incrível. Como tem gente, né, que segue cegamente esses ritos, preceitos, sem nem saber por quê, né? Por que não pode comer carne? Nós podemos, se você quiser fazer uma churrascada na sua casa, não é fácil, me convide, viu? A gente come uma carne brava esse dia, não tem problema nenhum, tá bom? Pecado é as pessoas viverem uma vida independente de Deus, independente de Jesus. Pecado é as pessoas rejeitarem a Deus. O que adianta se abster da carne vermelha, mas no fundo rejeitar o seu Salvador? No fundo do coração crucificar a Cristo. Não come a carne vermelha do boi, da vaca, mas crucifica a carne do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então o pecado não está aí, o pecado está em crucificar Jesus Cristo, como fizemos há 2000 anos atrás e continuamos fazendo até hoje. Então pode comer carne à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas por quê isto? A Igreja Católica instituiu e declarou ser um desrespeito à memória do Salvador se comer carne vermelha. Então não se pode comer carne vermelha, segundo os preceitos da Igreja Católica, que estão totalmente errados. Outra coisa, quando os católicos instituíram o carnaval, eu já falei isso aqui, o carnaval foi instituído exatamente por causa da Semana Santa. Sabia que o carnaval tem ligação com a Semana Santa? Vocês podem ver que a cada ano o carnaval muda de data no calendário, na folhinha, porque o carnaval é instituído exatamente por causa da Semana Santa. Quando a Igreja Católica instituiu a chamada Semana Santa, ela pensou assim: bom, os fiéis deverão observar a Semana Santa, se abstendo de certas práticas, observando uma conduta adequada com os preceitos da Semana Santa, e eles vão ter que se abster da carne, de alguns prazeres da carne. Mas, para que os nossos fiéis entrem na Semana Santa preparados, vamos instituir um período chamado Quaresma, 40 dias antes da Semana Santa, ou 40 dias terminando a Semana Santa. Nessa Quaresma, haverá uma preparação dos corações, das almas, das pessoas, para essa Semana Santa. Quaresma é um período instituído exatamente para preparar a alma, preparar o espírito para a chegada da Semana Santa. Agora, para que os fiéis entrem na chamada Quaresma e cheguem até a Semana Santa, vamos instituir aí um carnaval. Porque nesse carnaval eles vão poder extravasar a carne, eles vão poder se liberar, eles vão poder se soltar, fazer o que eles quiserem. Aí eles se extravasam nos dias do carnaval, que termina exatamente na quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza eles vão, comungam, eles confessam seus pecados, e aí entra no período chamado Quaresma, que vai culminar com a Semana Santa. Simples assim, né? Olha só, olha as ideias, né? A preparação para a Semana Santa, chamada Quaresma, e antes da Quaresma, a liberação total, extravasão total, para que os fiéis então
possam usufruir os prazeres da carne, depois se despoluírem, depois se limparem, confessarem seus pecados. Na quarta-feira de cinzas começa-se então a quaresma, que termina com a Semana Santa. Então tudo isso aí vocês podem ver que está ligado com o tema religiosidade. E religiosidade, infelizmente, caiu numa coisa assim tão banal. A religiosidade se transformou nessas coisas banais, nesses preceitos tão tolos, nessas coisas tão sem significado. Guardar datas, se abster de certos alimentos e observar isso, observar aquilo, aquilo outro, regras, mandamentos, costumes, abstinências. Tem nada a ver. Isso não pode ligar o homem a Deus. O termo religião, de onde vem religiosidade, significa religar o homem com Deus. Mas nada, nenhum desses preceitos, criações humanas, pode nos religar com Deus. A única coisa que nos religa com Deus é a nossa fé no sacrifício de Jesus feito por nós, exatamente para nos perdoar os nossos pecados. É só isso que tem o poder de nos religar com Deus. A religião não nos religa com Deus, pelo contrário, a religião nos afasta. A religião tende a nos afastar de Deus, porque cria mecanismos humanos para que o homem se chegue a Deus. E ninguém pode se achegar a Deus através de mecanismos humanos, coisas criadas pelo homem. Por isso, a religião, em vez de religar o homem com Deus, afasta o homem de Deus. Olha, a prova disso são essas criações da Igreja Católica, que nunca tiveram o poder de ligar o homem com Deus, mas só afastar o homem de Deus. A verdadeira religião é nós cremos no sacrifício único do Senhor Jesus Cristo, e de acordo com nós crermos nesse sacrifício, vivemos uma vida de acordo com isso. Como eu posso viver uma vida de acordo? É uma vida crendo que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, é o meu Salvador. Simples. Se eu creio que Ele é o meu Salvador, que ao morrer na cruz, derramando o seu sangue, Ele morreu no meu lugar para perdoar os meus pecados, as minhas maldades, para me tornar propício, favorável a Deus, eu vou viver uma vida de gratidão a Ele. Eu vou viver uma vida confiando, não nos meus méritos, não nos meus merecimentos, não na minha justiça própria, não porque eu faço isso e porque eu deixo fazer aquilo, não porque eu não como carne na Semana Santa, não porque eu não mato, não roubo, não adultero, não pratico o vício. Não, eu não confio, não acredito que eu vou ao céu, vou ser salvo, sou salvo por essas minhas práticas, por esses meus merecimentos, mas pelo contrário, eu acredito que eu vou para Deus, que eu vou ter vida eterna, que eu tenho a salvação, porque eu creio que Jesus Cristo morreu exatamente por isso, porque eu sou pecador, sempre serei pecador, nunca deixarei de ser pecador, mas tem uma coisa, eu creio que através da morte de Jesus Cristo na cruz, meus pecados foram perdoados. Ele foi o Cordeiro que foi morto no meu lugar, para que eu não pudesse pagar, não precisasse pagar pelos meus pecados, não precisasse tomar aquele castigo. Ele levou no meu lugar. Então, crendo nisso, agora eu vou viver uma vida de libertinagem, porque Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada, eu estou salvo mesmo. Não, se eu viver uma vida de libertinagem, eu estou dizendo que eu não creio na mensagem da cruz, eu não creio que Cristo morreu por mim, porque se eu crer mesmo que Cristo morreu por mim, eu vou viver uma vida de acordo, eu vou procurar errar o menos possível, eu vou procurar honrar a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por mim, eu vou procurar amá-lo. Poxa Jesus, se Tu fez isso por mim, eu te amo, eu quero te amar, eu não quero te decepcionar, eu não quero te envergonhar. Jesus, Tu fez isso por mim, Tu morreu numa cruz por mim, eu creio nessa mensagem. Se nós cremos nessa mensagem, devemos viver de acordo com ela. E nessa noite eu queria falar com vocês, queridos, já que nós estamos nesse clima de Semana Santa, por que não nos lembrarmos dos fatos que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo,
na última semana dele aqui na terra, antes da sua morte. O que aconteceu nos 7 dias antes da morte de Cristo aqui na terra? São fatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Vamos abrir nossa Bíblia, portanto, no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu João, que começa a narrar exatamente os fatos acontecidos 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa, o que era mesmo essa festa comemorada pelos judeus, o que é? Se alguém me falar que Páscoa é coelhinho, é ovo, eu taco essa Bíblia aqui. Eu taco essa Bíblia aqui. Não, com respeito à Bíblia, eu vou tacar meus sapatos na sua cabeça. Se você me falar que Páscoa é coelhinho, que Páscoa é ovo de chocolate. Ninguém, nenhuma criança que vai responder isso, né? Porque nossas crianças são sábias, são instruídas na palavra desde pequeno. Mas o que é Páscoa mesmo? Libertação. Páscoa, libertação, o que mais? Ressurreição, o que mais? Nova vida. A Páscoa é uma festa comemorada pelos judeus, queridos, para comemorar, sabe o que? A libertação que eles tiveram lá no Egito. Lembra quando o povo judeu era escravo no Egito? Ficaram 400 anos escravos, e Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, e Moisés foi instrumento usado por Deus para libertar o povo. Como? Moisés pediu a Faraó, foi a Faraó pedir para ele libertar o povo. Faraó libertou de cara? Não. Foi preciso enviar 10 pragas. E a última das pragas, que Faraó não resistiu, que Faraó abriu os portões e falou: por favor, vou embora, não aguento mais, foi a morte dos primogênitos dos egípcios. A morte de cada um dos filhos mais velhos de cada uma das famílias dos egípcios. Sabe o que é isso, gente? Cada casa, na mesma hora, morrendo o filho mais velho, o primogênito. O filho primogênito para o egípcio tinha uma função, um grau de importância muito grande. Ele era considerado um deus, o filho primogênito de um egípcio. Ele era o sucessor do pai, ele era um deus, ele era adorado na família. Aí Deus, sendo sábio, falou: olha, eu farei o anjo da morte passar pelo egípcio, e em cada casa irá morrer o filho primogênito de cada família dos egípcios. Só que na casa dos israelitas, o anjo passará, o anjo da morte passará e não matará ninguém, desde que nessas casas tenha a marca de sangue na porta. Olha, vocês vão matar um cordeiro, e aquela morte do cordeiro já estava tipificando, simbolizando a morte de Cristo. Vocês vão matar um cordeirinho, vão pegar o sangue desse cordeirinho e vão com o sangue pichar a porta de vocês. Pichem mesmo, pega lá uma brocha, um pincel, passe no sangue do cordeiro, aplique nas portas, porque só não haverá morte na casa dos judeus se houver a marca do sangue na porta. E aí aconteceu. Deu meia-noite, ouviu-se em cada casa no Egito gritos: socorro, meu filho está morrendo. Em outra casa: meu filho morreu. Outra casa, e lá para tudo, todo mundo, cada casa um grito: meu filho, o que está acontecendo? Está morrendo, socorro, ajuda. E no meio das casas dos egípcios, onde estavam as casas dos israelitas? Silêncio total, nada acontecia. Tudo porque eles tinham a marca do sangue na porta. Aí, depois que passou essa noite, eles foram libertos da escravidão no Egito.
entraram na terra da promessa, depois que passaram aqueles anos todos, Deus instituiu: olha, todo ano vocês vão comemorar a Páscoa. Páscoa quer dizer, em hebraico, é Pessah, e Pessah quer dizer passar. Então vocês vão comemorar a festa do passar, que para nós no português é Páscoa. Vocês vão comemorar a festa do passar, porque vocês vão se lembrar que naquela noite o anjo da morte passou pela casa de vocês e não matou ninguém. Então esse é o sentido original da festa da Páscoa, é a festa do Pessah, ou passar, porque eles comemoravam que o anjo da morte havia passado pelas casas e não matado ninguém. E foi instituído assim: nesse dia vocês vão comer, vão matar um cordeiro, vão comer o cordeiro com ervas amargosas, vão se vestir de uma roupa, vão cingir a roupa de vocês, como quem se veste para sair apressadamente, como vocês se vestiram para sair apressadamente do Egito naquele dia, e vocês comerão um cordeiro com ervas amargosas, bem diferente da Páscoa comemorada hoje, com ovos de chocolate e cantando a música do coelhinho. Nada a ver, né? Brasileiro é coisa, né? Tem sempre que copiar os costumes dos outros de forma errada. Então, gente, infelizmente, Páscoa virou coelhinho, que não bota ovo, ovos de chocolate. E aí? Eu faço de tudo para não cair nessa tradição do mundo. Eu não participo de brincadeira de amigo da Páscoa, eu evito comprar, nunca, eu lembro, olha, muito tempo, não lembro quando que eu comprei um ovo de chocolate, não lembro, sinceramente. É quando meus filhos eram pequenos: vocês querem ovo de chocolate? Eu vou comprar uma barra de chocolate, que é o mesmo chocolate, por um preço muito menor, né? Vocês comam, que é o mesmo gosto, só para não cair nesse consumismo dessa data. Mas a Páscoa no sentido original é essa festa, e essa festa comemorada pelos judeus até hoje, com cordeiro e ervas amargosas, para se lembrar, as ervas amargosas para se lembrarem de toda a amargura que eles passaram na escravidão, nos tempos de escravidão no Egito, e o cordeiro para se lembrar que a libertação deles se deu através da morte de um cordeiro, porque um cordeiro era morto para cada família, o sangue pichado nas portas, isso deu libertação, deu a salvação para eles, livrou-os da morte. Isso já estava prefigurando, tipificando o sacrifício que seria feito por Cristo, muito tempo depois, porque Cristo é o nosso cordeiro pascal. Nós chamamos Cristo do nosso cordeiro pascal, porque a morte dele, para nós, teve a mesma função da morte de um cordeiro para os egípcios naquele tempo, e muito mais, né? A morte de Cristo tem um significado muito maior para nós ainda, do que para a morte daquele cordeiro para aqueles egípcios lá naqueles tempos. Então esse é o sentido da Páscoa. E Jesus, ele foi morto na cruz exatamente na semana, na sexta-feira que antecedia a Páscoa dos judeus. Vocês lembram que Jesus foi morto numa sexta-feira, e eles estavam em preparativos para o sábado, em preparativos para a Páscoa. Eles estavam naquela semana da festa da Páscoa. Então diz o texto de João capítulo 12, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia,
enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, olha, repare aqui o que acontece no dia seguinte, 5 dias antes da Páscoa. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava a ouviu. Disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que a compreensão da Tua palavra, a compreensão do Teu Evangelho venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que se há algum aqui que ainda não entendeu o Teu plano, Senhor, não entendeu o Teu propósito, que saia daqui nessa noite entendendo, Senhor,
A razão, o propósito da sua vida, Jesus, a razão, o propósito da sua morte na cruz por nós. Que assim o nosso entendimento seja aberto e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, olha só que coisa interessante. Eu falei para vocês prestarem atenção, né, a partir do versículo 12, porque uma semana, menos de uma semana antes da morte de Jesus, o que o povo fez com ele? O povo o recebeu e aclamou como rei. Jesus entrou em Jerusalém, onde ele seria morto. Uma semana depois, o povo estendeu seus mantos, suas roupas pelo chão, apanharam ramos de palmeiras, jogaram pelo chão para que Jesus passasse sobre esses mantos e ramos de palmeiras, montado no jumentinho. Por isso que a Igreja Católica comemora até hoje o Domingo de Ramos, que é o domingo antes da Páscoa, exatamente para lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que o povo fez ali? O povo estava aclamando Jesus como rei, dizendo: olha, eis aí o nosso rei, ele é o nosso rei, Jesus é o nosso rei, salve o rei, viva o rei, hosanas ao nome do Senhor Jesus. Hosana quer dizer viva, salve Jesus, uma expressão assim: salve Jesus, viva Jesus, hosana ao nome do Filho de Deus. Uma semana antes, olha, é o nosso rei. Uma semana depois, essa mesma multidão estava gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão. Olha só como as pessoas são volúveis, como as pessoas mudam de um momento para outro. Uma semana antes aclamando Jesus como rei, uma semana depois dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Assim somos nós. Uma semana antes estamos dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és meu rei. Semana seguinte estamos crucificando Jesus com os nossos pecados. Mesma coisa. Essa multidão aqui de Jerusalém não difere em nada de nós hoje. Outro fato interessante, no versículo 20, a partir do versículo 20, entre aquelas pessoas que tinham ido adorar Jesus na festa na semana da festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Quem eram esses gregos? Vocês já ouviram falar de Sócrates, Platão, aquela turma toda que a gente estuda nas aulas de filosofia, faculdade, no ensino secundário? Esses caras, eles viviam procurando o sentido da vida, eram filósofos. E depois de muito pensar sobre o sentido da vida, elucubrar a respeito dessas coisas, eles chegavam simplesmente a dizer: pensei, estudei, analisei, elucubrei, descobri que nada sei. Eles chegaram a essa conclusão: não sabiam nada a respeito da vida, nada a respeito do sentido da vida, do sentido das coisas, nada além disso. Eles estavam procurando e morreram procurando. Os seguidores desses filósofos também passavam a vida toda estudando, procurando, filosofando, e no fim descobriam que nada sabiam. Esses gregos, com certeza, seguiam as teses e as teorias dos seus mestres, Sócrates, Platão e outros, porque esses caras viveram antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo, esses filósofos gregos, e eles deixaram seguidores. Esses gregos com certeza eram seguidores desses filósofos, estavam procurando um sentido para a vida. E quando eles ouviram falar que apareceu um mestre em Jerusalém, que esse mestre falava a respeito do sentido da vida, a respeito da existência, eles ficaram interessados, falaram: vamos atrás desse mestre. E foram atrás de Jesus. E eles chegaram até os discípulos de Jesus: olha, nós queríamos ver Jesus. E os seus discípulos foram e relataram o fato a Jesus: olha, Jesus, tem uns gregos aí, e eles estão interessados em conhecer o Senhor. Sabe o que isso significa para Jesus?
Jesus teve uma chance de mudar as coisas, mudar o caminho. Ele estava destinado à cruz, a ser reconhecido pelo mundo através da sua morte. Mas aquilo parece que veio como uma cartada final de Satanás, do inimigo, para tentar desviar Jesus da rota dele, do alvo dele. Que no versículo de número 27, 28, ele fala assim, olha: e agora meu coração está perturbado, que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus estava convicto da sua missão, que ele havia vindo a esse mundo exatamente para essa hora, para a hora de morrer na cruz em favor de nós, a humanidade. Então, ele disse assim: o que eu farei agora? Meu coração está perturbado, terei que ir para a cruz, mas eu vou dizer: Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim a esse mundo exatamente para essa hora. Então o que eu tenho a dizer: Pai, glorifica o teu nome. Jesus, ele poderia ter tomado outra rota, outro rumo. Ele poderia ter ido com os gregos, ele poderia ter feito história, ter feito o nome dele lá entre os gregos, ser mais um mestre como Sócrates, Platão e outros. Ele poderia ter ido, mas ele preferiu o caminho da cruz. Ele poderia ter ganhado destaque, notoriedade, fama entre os gregos, escreveu o nome dele na história dos filósofos gregos, mas ele preferiu ir para a cruz. Em vez de simplesmente escrever o seu nome na história com tintas de caneta, ele gravou o seu nome na história com tintas de sangue no madeiro da cruz. Essa veio agora. Nunca tinha ouvido essa frase, mas veio agora. Em vez de Jesus escrever o seu nome na história com tinta de caneta e papel, ele escreveu o seu nome na história, gravou o seu nome na história através de uma tinta de sangue no madeiro da cruz. Vou até gravar isso aí para não esquecer, está anotado depois. Porque ele rejeitou ir pelo caminho mais fácil, ele rejeitou o caminho da fama, da popularidade, da notoriedade, do status, da bajulação entre os gregos, que certamente ele seria um mestre bajulado entre os gregos, mas ele preferiu a cruz. E o que aconteceu com Jesus está em Filipenses capítulo 2, porque ele se humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, quer seja no céu, quer seja na terra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, é isso. Às vezes, queridos, nós queremos escolher o caminho mais fácil, o caminho da honra, da popularidade, da notoriedade, da aceitação, da bajulação. Não é o caminho mais fácil? Ser querido por todos, ser amado por todos, não ser rejeitado, nunca ser abandonado, estar sempre no, como é essa expressão, quer usar? Ser sempre top, né? Ele é top, ela é top. Jesus poderia escolher esse caminho, ser um top da moda, mas não, ele quis o caminho da cruz. Ele escolheu o caminho da rejeição, ele escolheu o caminho da negação de si mesmo, ele escolheu o caminho do abandono, do desprezo, da solidão, do Getsemane, ele escolheu o caminho da prensa do azeite lá naquele jardim da agonia. Ele escolheu ser abandonado até mesmo pelos seus discípulos, que dormiam enquanto ele estava orando, né? Os discípulos que dormiram enquanto ele estava orando, que abandonaram. Os discípulos que fugiram de medo e deixaram ele segurar a bucha sozinho. Os discípulos que o negaram diante das autoridades. Ele escolheu a rejeição da multidão que aos pés da cruz gritaram ali: olha, não era o Filho de Deus, olha, por que não salva-se agora? Ele escolheu o desprezo da multidão que preferiu gritar: soltem Barrabás, e crucifiquem Jesus. Ele escolheu o desprezo dos mesmos que disseram: aí vem o nosso rei.
demônios, dos mesmos que ele havia dado vista, dos mesmos que ele havia dado o poder de falar depois de serem gagos, dos mesmos que ele havia curado de aleijões. Ele escolheu esse caminho. Que duro caminho, hein? Triste. Mas ele tinha convicção da sua missão, convicção do seu chamado. E o versículo 27 prova isso. Olha, meu coração está perturbado. Ele sabia que ele ia ter que ficar separado do Pai, sofrer a solidão no Getsemane, sofrer o abandono na cruz. Mas ele disse: não, mas eu vim exatamente para isso, eu vim para isso, eu vim para essa hora. Como eu posso fugir da minha missão? É isso que nós precisamos ter, queridos: convicção da nossa missão, convicção do nosso chamado. Para que eu vim a esse mundo? Eu vim a esse mundo para ser honrado, para ser um top, para ter fama, para ter sucesso, para ter aceitação? Não vim para isso. Eu vim para ser um seguidor de Jesus. E se Jesus disse que nós, seguidores, não seríamos melhores que Ele, quer dizer que nós estamos sujeitos a sofrer tudo que Jesus sofreu. Não somos melhores que o nosso Mestre. Por que eu vou querer agora uma vida de só honra? Uma vida só de estar por cima, nunca por baixo? Uma vida só de prazer, alegria, sem sofrimento? Se não foi para isso que eu vim a esse mundo. Eu vim a esse mundo para ser seguidor do meu Mestre, para tomar minha cruz e me negar a si mesmo, a mim mesmo, para ser um testemunho vivo dele, um mártir dele. Porque ele deu a vida por mim, porque eu não posso dar a vida por ele? Então nós precisamos ter esse foco, essa convicção da nossa missão. Fazendo isso, a vida vai ser melhor. Fui desonrado? Eu não vim para ser honrado mesmo. Fui rejeitado? Eu não vim para ser aceito. Fui traído? Meu mestre também foi, eu vim para isso. Fui abandonado? Meu mestre foi, eu tenho que ser seguidor dele, eu tenho que levar a mesma cruz que ele. Qual a minha missão? Ser testemunha, ser um mártir, me negar a mim mesmo, morrer a cada dia. Para isso eu vim. A cruz se torna mais leve, a vida se torna mais fácil. Porque sabe qual é o maior fator de depressão, de angústia, de sofrimento para nós? Sabe qual é o maior fator? A frustração, a decepção. Nós visualizamos uma coisa para nós e acontece tudo ao contrário. Nós planejamos uma vida para nós e acontece diferente. Aí ficamos frustrados. Por que não aconteceu do jeito que eu queria? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Porque sempre tem que acontecer sofrimento. Agora, se a gente tem a convicção que a gente veio mesmo para ser um seguidor de Cristo, para sofrer igual a Ele, para ser abandonado, rejeitado igual a Ele, então Ele fala: tudo que vier para nós é lucro. A gente passa, olha, essas coisas sorrindo, se alegrando, porque a gente se vê um seguidor de Jesus ao pé da letra. E o seguidor dele, não veio para ser um top, para ser uma pessoa de sucesso, para estar entre os mais ricos da revista Forbes. Esses não são seguidores de Jesus. Está muito além. Viver em mansões de luxo, todas as regalias, só prazer, só nice. Não, nós não viemos para isso. Nós viemos para ser seguidores de Jesus. E o seguidor não é melhor que ele. Eu ia passar esse pequeno filme de 5 minutos antes da mensagem, mas vou passar agora no fim. Fala da última semana de Jesus na terra, antes da sua morte. E na semana seguinte, domingo e na semana que vem, a gente continua essa mensagem que é muito rica, tem muita coisa. Deus me deu essa mensagem. Deus deu essa mensagem na hora. Gente, se eu falar que eu estudei, que eu li, que eu procurei, não, foi tudo na hora, tá? Então isso eu glorifico a Deus, porque Deus é tremendo, Pão quentinho do céu. Aí eu escolhi esse vídeo também na última hora para passar. Veja. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido.
descerei para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar o seu povo. E Jesus resolutamente tomou o caminho de Jerusalém. Chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com trincheiras e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Destruirão você completamente. E os seus filhos. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus é revolucionário mesmo, né? Veio esse mundo para revolucionar. Não é à toa que ele atraiu para si o ódio dos judeus, o ódio das autoridades. Esse foi um dos fatos que levou os judeus, as autoridades religiosas, a odiarem ainda mais Jesus. Olha o tumulto, olha só o que ele conseguiu fazer, a coragem dele, né? Saiu ali derrubando a mesa dos vendedores, dos cambistas que trocavam moeda, soltando os pombos que eram trazidos para sacrifício, soltando ali os cordeiros, os animaizinhos que eram trazidos para ser vendidos para ser sacrificado no templo, que o povo, ao invés de estar fazendo isso por devoção a Deus, estavam fazendo por dinheiro. Eles levavam esses animais lá no templo para serem vendidos pelos viajantes que vinham de longe, que tinham que fazer sacrifício, ofertar sacrifício,
não tinha o corpo. Então, ali eles metiam a faca no povo. Olha, estou te vendendo esse cordeiro aqui para você sacrificar, esse pombinho aqui para você sacrificar. Olha, é tanto, custa tanto. Virou comércio. Como hoje também, né? A fé tem virado um comércio, um ramo lucrativo. Então Jesus saiu derrubando tudo. Parecia um doido, né? As pessoas estavam vendo aí como doido. Olha, esse cara pirou, esse cara ficou doido. Olha o que ele estava fazendo, olha a bagunça. Mas Jesus veio esse mundo para revolucionar mesmo. Esse é o cara, né? Por isso que eu sou fã dele. Olha, que coisa linda, né? Que coragem. Esse é o nosso herói. Jesus. Então, coisa linda. Veja bem. Então, queridos, terminamos hoje, mas domingo eu vou falar um pouco mais. Teremos uma peça domingo, né? Uma peça falando sobre, eu não sei bem do que trata, mas está relacionado com a Páscoa, com a morte de Cristo. Então, vem o domingo, vai ser muito bom, é o nosso culto da Páscoa. De manhã também nós vamos ter uma celebração especial, não porque a gente segue o curso do mundo, mas porque isso é uma coisa que é lembrado por nós sempre, não é só nesse dia. Então, esse é mais um dia que nós lembramos, mas é sempre que nós lembramos. Todo mês nós celebramos a ceia, que também é um memorial da morte de Cristo. Então, para nós, todo domingo é Páscoa, todo dia é Páscoa, todo dia é ressurreição. Amém? Mas será um culto especial, tanto domingo de manhã, na nossa escola bíblica, com café especial, à noite, culto especial da Páscoa. Venha, vamos fazer o seguinte, cada um tente trazer mais um, cada um tente trazer um familiar, um amigo, um parente, porque essas datas são propícias. O povo se liga em religiosidade. O povo acha que talvez indo à igreja numa data de Páscoa, numa data de Natal, eles estão fazendo alguma coisa para alcançar uma bênção de Deus. A ideia é essa. Eu vou na igreja, pelo menos no dia da Páscoa, quem sabe minha vida é abençoada, eu vou estar agradando a Deus, eu cometi muitos pecados, eu fiz muita coisa errada, mas nesse dia eu vou lá na igreja, vou na culto da Páscoa. Afinal, Jesus, né, Deus merece pelo menos um dia no ano. Então é uma data propícia para você convidar algum parente, familiar, algum amigo. Convida, você vai ver que você vai conseguir trazer, vai por mim. Aí domingo a pessoa chega aqui, vai se deparar com cânticos que com certeza também vão lembrar a Páscoa, a ressurreição, vai assistir essa peça, vai ouvir uma palavra sobre isso. Olha, com certeza a pessoa vai ser tocada. Vamos fazer assim então? Vamos convidar, né? Pode ter certeza que as pessoas se interessam. Religião é uma coisa que está dentro da pessoa, está lá no fundo da pessoa. A pessoa já nasce com esse dispositivo que Deus colocou no coração da pessoa, na alma da pessoa, que é essa sede de buscar num ser maior a solução, a resposta para as suas indagações. Nem todos descobrem que esse ser maior é Deus, mas elas andam em busca de algo mais que é Deus. Então, por isso que eu falo, não é difícil ganhar uma alma, porque as pessoas já têm essa sede, essa indagação. Por mais que a pessoa não aparente, você pode falar, mas aquela pessoa é difícil dele se converter, dele ter fé, dele crer em Jesus. Essa pessoa que é mais fácil. A pessoa que você julga mais difícil, essa que é a mais fácil. Porque muitas vezes ele está tentando se esconder de um vazio, de uma busca, de uma procura que ele tem dentro de si. Agora aquela pessoa que você olha, essa pessoa daria tudo para ser um crente, tem até jeito, toda pinta, olha, essa é difícil, vai por mim, essa é difícil. Que a pessoa parece um crente, parece um cristão, ele acha que ele já tem Deus, ele acha que ele não precisa, ele tem jeito de Deus do jeito dele. Esse é difícil, mas aquela pessoa que você vê que blasfema contra Deus,